Conversas de vento cruzado. Olá, bem-vindos à quinta conversa de vento cruzado. Hoje com uma, duas, três, quatro, cinco voadoras excepcionais que nos resolveram fazer companhia hoje. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado por terem tempo para vir aqui conversar um bocadinho. Prometo que não demora muito, mas demora o tempo suficiente para vocês me contarem pelo menos uma história e dizerem o que é que andam a fazer. Eu sei que vocês reúnem de vez em quando e que têm atividades e que se fomentam umas às outras com coisas muito giras que eu já ouvi falar, mas não sei o que se passa. A não ser que seja segredo, o que é que me podem contar disso? E depois contem-me quem vocês são, etc. Hoje temos, para além da Sílvia Ventura, que já conhecem de certeza da conversa anterior, temos a Céu Silva de Mondim de Basto e que voa parapente. Temos a Graça Santos, do Clube Vertical e que também voa parapente. A Teresa Cirne, que também voa parapente. A Teresa Paula, que também voa parapente. E Silvia, começo por ti, para tu perguntares a quem quiseres as histórias a seguir, porque tu sabes melhor que eu quem é que tem histórias mais engraçadas, se calhar, mas todas têm direito a uma. Mais do que uma, temos que combinar outras conversas, porque senão demoramos imenso tempo. E para manter isto mais ou menos rapidinho e sem eu vos aborrecer, o que é que vocês andam a fazer? Ora bem, então nós temos um grupo de 40 mulheres. São as mulheres que voam em Portugal, umas mais ativas que outras. E nesse grupo juntámos-nos hoje em dia, através das redes sociais. É o mais fácil para conseguir reunir a disponibilidade das pessoas. Ouvi-las também e partilhar saberes. E é nesse objetivo, grande objetivo, que conseguimos juntar estas 40 mulheres num grupo WhatsApp e que desde 2023, aliás, até antes, este grupo começou talvez por causa do segundo encontro de parapente promovido pela Miriam na zona da Lausanne. E aproveitámos esse grupo WhatsApp para juntar ainda mais elementos, reunindo do continente e ilhas, e atualmente, desde 2023, começámos com um trabalho mais técnico, com sessões periódicas, em que não sou só eu que desenvolvo temas, todas nós temos responsabilidade por, dentro de temáticas onde nos sentimos um pouco mais confortáveis ou porque queremos desenvolver mais competências nessas temáticas, cada uma dinamiza uma apresentação que já chegou a ser, por exemplo, de 2 horas, 3 horas, coisas muito, muito bem apresentadas, muito bem. Quando fazem apresentações de meteorologia, de legislação, de coisas assim do género? O quê? Exatamente. Já trabalhámos temas relacionados com uh, espaço aéreo, portanto, foi a Andreia que dinamizou esse tema. Outro tema fui eu com a questão de como preparar uma equipa de resgate num caso de um acidente de parapente em montanha. Outro tema dinamizado pela Graça foi Speed to Fly, portanto, como rentabilizar o voo rápido. Um, Outros elementos que apresentaram temas relacionados com como fazer a preparação para um voo de cross-country. E neste seguimento de ideias, nós temos a intenção de colaborar, de promover o conhecimento entre nós. E também já equacionamos a hipótese de eventualmente ter alguém de fora que nos faça alguma apresentação em temas que nós não consigamos resolver por nós, mas até agora tem sido este o caminho, que irá culminar este ano com uma saída para voo térmico
ainda na primavera. Mas eu Portanto, tem gostava uma de dar a parte palavra prática, uma também. componente prática, grande Sim, pinta. Bem, sim, tu me acabaste de dizer é que há um certo paralelismo entre a vossa atividade profissional e as coisas que vocês debatem. Por exemplo, tu e uma equipa de resgate, porque tu és enfermeira, é a tua profissão, é cuidados de sim, saúde. sim. A Andreia, porque é controladora de tráfego aéreo, espaço aéreo é com ela. O que é que fazem as outras? Céu, tem algum paralelismo aquilo que se faz no grupo e o que fazes na vida profissional? Que eu não faço ideia o que é. Não, de todo. Eu trabalho na grande distribuição e, a não ser que fôssemos falar de comida nos encontros de parapente, Há acho que muita não, logística em eventos que às vezes convinha ter eventualmente, umas dicas de sim. logística, mas encontras Mas não, algum mas de qualquer paralelismo? forma é um prazer estar aqui no meio de tão grandes voadoras, porque eu definitivamente sou uma voadora pequenina, mas muito feliz Tens de começar por qualquer lado. por este meu caminho no parapente, mas sim, e aprendo muito no grupo onde fui inserida também. Boa. Graça, há algum paralelismo entre a atividade profissional, académica, etc., e as coisas que se discutem no grupo? Nem por isso. A minha base de formação académica é Engenharia Aeronáutica, então, pronto, o parapente acabou por ser aqui uma forma bastante ágil de conseguir dar asas a um sonho, não é? E que é o sonho de voar e das temáticas relacionadas com tudo que anda no éter, digamos assim. Eu, a Ah, parte do sonho e da questão de como é que começaram, já vou perguntar se calhar um bocadinho a cada uma como é que começou, mas especificamente neste grupo, ter uma engenheira aeronáutica é um luxo e dá para explicar muitas coisas. Tem sido útil? na apresentação que fiz da teoria de MacCready, acabou por, por incluir alguns dos conceitos que, pronto, que são base, digamos assim, nas teorias aeronáuticas. Muito bem. Teresa Cirne. Bem, eu toda a vida fui bancária, agora já não exerço, e realmente paralelismo não há nenhum, só o meu sonho de sonhar, que sempre já vou há 23 ou 24 anos, acho que 24, e portanto só a grande vontade de voar e gosto muito, muito de voar térmica, embora aqui se voa Não mais subestimar a classe dinâmico. bancária, porque o cálculo mental de estou a tanto da altura, preciso de andar tanto para a frente, que isto vai demorar tanto tempo, se calhar é mais facilitado porque quem toda a vida fez contas de cabeça. E não só. Sim, Digo mas eu, não, não sei. de todo é totalmente diferente. Portanto, voar é um sonho desde sempre e já tive experiências fantásticas, principalmente a montanha. Boa. Já lá Pronto, vamos a não, essa. não tem Teresa nada a Paula, ver. há algum paralelismo, Teresa Paula Monteiro? É assim, eu sou professora de Educação Física, e digamos que poderia haver algum paralelismo se pensássemos em termos de atividade, de desporto e assim. Por acaso fiz uma pequena apresentação sobre a parte de relaxamento, algum controle de respiratório e alguns métodos para fazer um bocadinho esse trabalho no pré e no pós e no durante, às vezes, a questão do voo, porque tem a ver não só com a educação física, mas com outras áreas que também eu tenho interesse e que também acabo por estar envolvida nelas. Pronto, e acaba por haver alguma ligação, sim. Fabuloso. Eu começo a ter uma certa inveja de não ser menina para estar incluído no grupo, porque aprende-se muito. E é uma dinâmica que eu não vejo com tanta facilidade em grupos masculinos, até porque masculino assume-se que se é um grupo e logo se vê. Ah, que disparate, que desperdício. Pelo menos podíamos aprender qualquer coisa com as meninas. Fica a dica. Se quiserem aprender qualquer coisa, aprendam com quem faz qualquer coisa, não é quem fala, é com quem faz qualquer coisa. Por falar em fazer, vocês já disseram todas que gostam muito de voar, e nota-se. Não interessa se voam muito, se voam pouco, não há voadores pequeninos. Quem tirou os pés do chão, tirou os pés do chão, já conta. Já faz parte de uma faixa muito pequena da humanidade que consegue fazer isso e partilhar. Contem-me uma história engraçada
da vossa vida do voo que hoje guardam e que trazem para o grupo como sendo uma coisa que vos faz sorrir? Podemos começar pela Cel. Eu, como não vou assim para grandes locais, a minha história eventualmente pode ser a minha própria história. Ou seja, não, eu sonhei muito com o voo. Eu lembro-me que em criança tive pequenos, grandes acidentes, como cair de um prédio, cair abaixo de um poço, e apesar de ser ao contrário, eu achei sempre. Pronto, isso também explica muita coisa na minha loucura atual, mas eventualmente, depois de passar o susto, eu pensava, eu voei, embora no sentido contrário, mas era a possibilidade que eu tinha. Pronto, e depois a vida levou-me por outros caminhos e uma vida que também Felizmente foi muito. levou para o parapente e para cima, não foi para cair de prédios, é um bocadinho radical. Pois é. Mas Mas depois, acho durante incrível. anos e anos e anos, a vida custou-me um bocadinho as asas. E eu acho que só comecei no parapente aos 50, portanto já foi um bocadinho tarde, mas se algum exemplo eu posso deixar para quem estiver a começar é que nunca é tarde. Provavelmente não vou conseguir evoluir, não tenho a capacidade nem vida para evoluir como se fosse mais jovem, mas foi a concretização de um sonho. E acima de tudo é, é, é este exemplo, eventualmente, de que não há propriamente uma idade, ou a idade não pode ser um fator para nos custar este sonho. E eu demorei a chegar lá, mas concretizei. E, portanto, mesmo não sendo uma grande voadora, eu sou uma voadora muito feliz, que qualquer marrequinha me deixa muito feliz. E pronto, estou há 5 anos É a base da felicidade de qualquer voador. Claro. Exato. E pronto, e tem sido incrível. O curso foi mais do que um curso de voo livre, foi um curso de vida, de amor próprio, porque acho que foi verdadeiramente a primeira coisa que eu fiz por mim. Até agora tinha feito por tudo, pela família, pelos outros e nunca por mim. E este foi uma luta, até porque depois eu tive um acidente e depois tive a família toda contra para regressar. E foi uma outra luta por mim. Eu disse, eu quero isto e eu vou fazer independentemente da opinião de cada um. Portanto, eventualmente foi a coisa mais incrível que eu fiz por mim própria e estou muito orgulhosa disso. Bom, Grande pinta. Fico muito exato, contente. exato. Muito bom. Graça, uma história assim, de repente, qual foi a coisa mais engraçada? Qual foi a coisa mais marcante? Eu gostava de mencionar aqui uma história que ultimamente me tenho lembrado bastante dela, que foi a primeira vez que eu passei um monte para trás. E eu, tal como a Céu, demorei. Não comecei tarde, mas tive períodos longos sem voar assiduamente, e isso penalizou a minha progressão no voo livre. Até que há nem meia dúzia de anos atrás, eu inscrevi-me num estágio de térmica com o Eduardo Lagoa, que era em Algodonadas. E pronto, um sítio que eu já conhecia, muito, muito agradável, todos aqueles montes são redondinhos, não é? Nada assim muito, muito agreste como... Nem todos. Aquilo Nem todos, são há mas sítios. Tem sítios. pronto, não são assim tão agrestes como Para quem não aqui conhece, estes na Algodonalas Serra da no Estrela. sul de Espanha tem tanto de árido como tem de não. Tem rios, tem coisas, mas aquilo é basicamente montanha, seco, árido e algumas planícies um bocadinho mais à frente. A montanha à volta daquilo é imponente vista de baixo, mas vista de cima é muito, muito simpática. E então, nesse estágio, eu já enrolava térmica, mas ficava sempre na minha bolha, nunca saía do meu círculo ali de segurança. E até que houve um dia em que o Eduardo disse: olha, vais fazer isto assim, assim, vais garantir esta altura e depois não vais pensar e vais, quando estiveres autossuficiente, passas para trás.
E assim foi. Ah, e quem ia comigo era o Hermenegildo Ferreira. Ele foi sempre, sempre, sempre comigo, a acompanhar-me. Tem sido, nestes últimos tempos, um voo do qual eu me tenho lembrado, porque foi a primeira vez que eu consegui vencer o medo de sair do meu espaço de conforto, e foi com o Hermenegildo que na altura, depois aterramos juntos e ficamos os dois muito felizes, e sempre que nos encontrávamos ele referia esse momento. E é um momento do qual eu gosto de me lembrar. E gostava também de o referir para dar o exemplo de que, efetivamente, muitos de nós, e principalmente as pilotos femininas, creio eu, ficamos agarradas a muitos medos, muitos receios e talvez tendo por vezes alguma falta de confiança. E tudo isso se consegue ultrapassar, e é muito bom quando se consegue. Bem, bem, que voo fantástico. O primeiro voo para trás é sempre uma coisa. Bem, para trás, para qualquer lado. Não seja a nossa bolha de segurança, é sempre fantástico. Teresa, Cisne, uma Cirne. coisa assim parecida. Eu tenho uma história muito engraçada. Agora a Graça estava a comentar a primeira vez. E tenho uma história muito engraçada da minha primeira vez sair na asinha. Ah, eu estava a voar, eu queria aterrar na aterragem oficial e eu não conseguia. Eu tentava e subia, bolhas por todo o lado, o vento rodou para A norte, asinha, para quem não norte, sabe, e de certeza que Serra sabem, da porque a Estrela, asinha é da coisa mais famosa que há, mas é no Vale de Manteiga, da Serra da Amoreira. Estrela, portanto no Vale da Amoreira, em que, dadas algumas condições, consegue-se tudo menos descer. Mas é a Serra da Pronto, Estrela, portanto tem todas exato, as características da Serra da Estrela. Para um lado é monte, para o outro lado é montanha e só tem vales. Ali ao exato. lado não há assim aquelas planícies a perder de vista. Exato. E pronto, eu não conseguia baixar dos 1600, o vento norte fortíssimo, já não conseguia aterrar e estava, lá está, com a tal falta de confiança, porque eu nunca tinha saído dali. E pelo rádio, ainda ao Bahia, portanto já foi há muitos anos, o Vítor Bahia diz-me: pá, Teresa, dá aí mais umas enroladelas e sai da serra. E eu pensei: bolas, eu quero é aterrar. E eu estava em pânico: eu quero aterrar. Ele estava a mandar mais umas enroladelas, eu completamente em pânico. Mas pronto, vi que não tinha hipótese, lá dei mais umas enroladelas, saí da serra e fui aterrar perto da Covilhã, no terreno de um senhor. Quando eu aterro, passado 30 segundos, aparece-me um senhor da zona com aquele sotaque típico que vem ter comigo e que diz: ai menina, que Deus já abençoe, que Deus já abençoe e dê muita saúde. Opa, e foi assim uma coisa brutal. O senhor de uma simpatia: venha ali, tem ali uns peixes, eu dou-lhe uns peixes, eu não sei o quê. Já me queria levar para a quinta dele e dar-me comida. Opa, foi giríssimo, mas realmente foi uma experiência que epá, eu estava cheia de medo, eu queria era aterrar. Eu queria era aterrar, eu não conseguia aterrar, mas pronto. Assim que se sai da serra, foi muito engraçado, depois tive essa percepção que assim que se sai da serra a coisa fica muito mais calma, porque como sabemos todos, aquilo é um vale, não é aquilo, é um caldeirão. Aquilo é um caldeirão e aquilo, pronto, é potente, Mexe, aquilo é mexe. bastante potente. Pronto, e entretanto continuei a voar térmica, agora tenho estado mais parada porque tive um acidente em Espanha e pronto, e parei um pouco mais, mas quero retomar, porque eu tenho histórias de estar a voar com abutres, com águias, e que é uma coisa Tão bom. absolutamente fabulosa. Uma vez, só mais esta, uma vez em Castelo de Vide, apanhei uma boa térmica, já estava para aí nos 2000, que em Castelo de Vide é muito bom, e de repente vejo um abutre à minha frente e vejo o abutre e fui atrás dele e foi engraçadíssimo. Eu fui atrás, ele de vez em quando olhava para mim, olhava para trás e eu fui seguindo, e quando eu dei por mim estava a voar em cima do Castelo de Marvão. E foi,
uma imagem que eu tenho que eu nunca mais me vou esquecer disso, realmente. E eu acho que é por estas coisas que nós tanto gostamos de voar também. Então, muito obrigado pela partilha. Obrigada. Teresa Paula, uma dessas, assim, do género. E agora, de repente, conforme elas foram falando, vão surgindo aqui umas quantas coisas, que é assim, eu vou há menos anos do que a Sílvia, quando comecei a voar, já foi há 20 e tal anos, mas eu sou aqui, tenho um percurso tipo ioiô, porque pelo caminho, houve uma fase que eu voei bastante, na fase inicial, e depois, entretanto, tive um filho, separei-me logo a seguir e tive períodos em que cheguei a estar, depois era este bichinho do voar, aquela sensação de tipo, meu Deus, eu tenho tanta vontade, mas a vida. E isto eu queria só acrescentar, em relação àquela questão de nós fazermos um grupo, foi a Sílvia que na verdade teve essa iniciativa, que foi fantástica. Eu acho que isto faz mais sentido para nós mulheres, porque as nossas dificuldades ainda continuam a ser maiores do que as dos homens. Por muito que a gente ache que já estamos numa sociedade igualitária e tal, não é verdade em relação a muitas situações. E, na verdade, por exemplo, quando há situações em que há filhos, e se não há ali no background, não há ali algum apoio, torna-se muito difícil e para mim tem sido sempre um bocadinho isso, é de repente eu consigo voltar, porque tenho sempre, às vezes quando começa aquela altura um pouco mais do calor, até o cheiro, vem um cheiro que nos faz lembrar as descolagens, que nos faz lembrar, mas a pessoa, mas pronto, mas há alturas que não pode ser, houve uma altura que eu tive quase 3 anos sem voar, tive 2 anos e tal, e aquilo é uma angústia ao mesmo tempo, mas é o que tem que ser, pronto. E na verdade, isto é um bocadinho uma forma de incentivar as mulheres a manterem-se e a não desistirem e a prosseguirem um bocadinho este sonho. Que eu acho que é engraçado, que eu acho que quase todos os parapentistas sonhavam. Eu ouvi a história da Sílvia e acho que todos nós tínhamos de alguma forma a ideia do voar, cada um da sua maneira. Eu, por exemplo, sonhava que começava a correr mais e a correr com mais velocidade, e a certa altura começava a voar. Às vezes abria os braços, outras vezes não abria, e eu acho que é quase comum, quase todos nós temos um bocadinho esse sonho de criança. Houve uma altura que eu achava mesmo, era de miúda, eu quase tinha a certeza que se eu quisesse, que eu conseguia mesmo voar. Era assim uma cena meio maluca, mas pronto. Mas, Não tem nada e de agora, maluco, digo eu, exato, que também tinha essas coisas assim. também, não é? Eu acho que todos nós tivemos um pouco temos Sim, uma mas nem todos ligação aí. conseguimos concretizar e fazer um dia dar o passo a seguir, que foi voar uma coisa sem motor, só Exatamente. com pássaros, só com vento, só com térmicas, só com sol, Ex- que não é para todos. Silvia, tens mais uma destas histórias do teu começo? Como é que foi a Também tua saída da tenho Começo, mais uma serra? coisinha, tenho mais uma. Sim, força. Fala, Diz sim. isto, Teresa. Não, não, fala tu. Fala. Agora quando estávamos a falar dos primeiros voos, lembrei-me de repente, o meu instrutor foi praticamente quase sempre o Paulo Branco. Olha que bom. Mas depois, é verdade, é verdade. Mas depois, entretanto, ele foi lá para cima, para Castelo Branco, foi viver lá para cima, Foi e meu eu instrutor. e acabei concluindo o curso com o Samuel, cá embaixo. Mas o meu primeiro voo térmico foi, na altura, o meu companheiro era do parapente também, e fomos lá passar fim de semana acima com o Paulo, com a família, e entretanto eu lá descobri um montinho onde dava para fazer assim, que ele achava que era, pronto, que era bom para começar ali a térmica e tal, e foi realmente. E pronto, e nessa altura fizemos, pronto, claro, com aquele apoio do rádio e assim, e fizemos, eu fui fazendo ali um bocadinho aquela aproximação, começar a subir e comecei a enrolar a minha primeira térmica, numa zona que, se bem me lembro, aquilo era uma espécie de
daqueles aterros que têm ali uma zona de calor e tal, não é? E, assim, surpresa minha, quando começo a olhar, havia umas cegonhas ali a começar ali à volta, e quando dei conta, e eu estava tão concentrada, e aquilo era a minha primeira térmica, não é? Estava tão concentrada nas instruções do Paulo e naquela coisa toda, daquela dinâmica toda, que de repente, quando olhei, estava no meio de um bando de cegonhas. É assim uma coisa meio mágica, porque a certa altura tinha cegonhas já por baixo, tinha cegonhas ao lado, tinha cegonhas acima. A princípio só me apercebi de uma ou outra, e quando dei por ela estava uma série delas a rolar a mesma térmica que eu, e é a sensação de que era uma coisa mesmo realmente mágica, que foi a minha primeira térmica, foi mágica. Eh, Pronto, Muito bem. e Quem a nunca primeira vez que eu voou saí também em foi com o Castelo Paulo, Branco, boa. ao pé de Castelo Branco. Quem nunca Só voou em Castelo Branco talvez não saiba, mas Castelo Branco é a casa de muitas cegonhas e é o pássaro mais frequente ali na região, pelo menos a sul da Gardunha e até ao Tejo. Ah, exato. eu tenho Pois, alguns milhares de voos em Castelo Branco, ah, da Asa Delta de parapente. Nunca voei em Castelo Branco. Aliás, de parapente só vou na praia, para que conste, portanto, nunca voei térmica no interior de parapente e morro de medo de pensar nisso. Mas da Asa Delta já fiz a minha quantidade de disparados em qualquer lado. E em Castelo Branco, de facto, voar com cegonhas era mais ou menos frequente. E é um bocadinho diferente de voar com abutres, mas é igualmente majestoso, porque elas são grandes. elas são Elas têm 4 enormes, metros e meio de asa, como aliás enormes. alguns abutres, não tanto os de Castelo de Vidro, mas os de algodonáleas, por exemplo, que são enormes. Obrigado, Teresa Paula. Essa história da primeira térmica ninguém esquece, não é? É verdade, tinha Silvia, uma conta-me casa. assim muito depressa, porque já estamos aí com meia hora disto e não quero aborrecer as pessoas, mas quero mais histórias, quero mais uma história pelo menos. Silvia, Hoje conta-me a estamos tua na. primeira térmica. Não, a primeira térmica já te contei no outro dia. Vou-te contar o primeiro golo, que Boa, também também acho que é uma conta. coisa. Primeiro gol É também é lindíssimo. especial. Também foi em terreno nacional, foi em Linhares da Beira. Foi numa prova de uma competição, com o diretor de prova, Vítor Bahia, que disse que naquele dia iriam estar tetos ao máximo. 4.000 metros era o que estava previsto. E a verdade é que nós conseguimos quase todos fazer 4.000 e tal metros de altitude em Linhares da Beira. Não é nada frequente. E estava de tal maneira incrível que assim que se atinge 4.000 metros, tu olhas já à volta e já não consegues reconhecer absolutamente nada. Mas nós Não tens tínhamos um serra, GPS. não tens relevo, é Não, tudo não, não há relevo, é eu. tudo igual, é brutal. E era para Santo António das Neves, era um golo a 30 e poucos quilómetros dali de distância. O GPS era um Garmin, simples, que após 1.000 e tal pontos começava a gravar por cima dos primeiros pontos, portanto eu tinha o GPS a gravar com um tempo bastante largo para não correr esse risco de esgotar a capacidade de gravar o voo. Eu sei que fui andando e de repente começo a pensar: estou quase a chegar ao fim da prova, estou quase a fazer golo. Mas quis manter calma para conseguir efetivamente levar a bom porto. E sei que quando vejo a linha física, uma tira branca no chão, emocionei-me, comecei quase a choramingar: consegui fazer golo, consegui. Mas depois pensei: não, agora tenho que aterrar, porque lembrava-me que o João Garcia diz, o seu alpinista, diz que não é só importante chegar ao topo, tu tens depois de guardar energia para fazer a descida do topo, que é igualmente importante. E eu pensei: agora tenho que me manter calma, tenho que estar concentrada, porque vai ser importante eu conseguir aterrar. Começo a perder a altura e de repente começo a ouvir um som tão forte, tão forte, tão forte, e pensei: meu Deus, é algum helicóptero? O que é que se passa? O que é que se passa? Então o que é que se passava? Era a malta que já estava aterrada e que sabia que ia ser o meu primeiro golo, que gritava de parabéns, e gritavam imenso, 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 de tal maneira que era um ruído incrível. E quando eu aterrei, vocês querem mesmo, acreditem, porque é mesmo verdade, eu mal senti, mas as pessoas, os pilotos todos que estavam aterrados, arrancaram-me da cadeira, do arnês, e começaram comigo
a mandar-me ao ar de tal maneira, É o mínimo. tão alto, que eu acabei por estar com mais medo daquele movimento de me atirarem ao ar do que propriamente durante o voo todo. Eu fiquei a pensar que iria cair, iria me magoar, e coisa que não tinha acontecido durante E todo o com voo. razão, ali não Foi consegues abrir, não espetacular, recebe. meu Deus. Muito bem. Meu Olha, primeiro eu voo. acho que estava lá nesse Linhares, que eu, entretanto, andava com o meu Sim, filhote sempre atrás de mim, não é? Ele, muito pequenito, andava nas descolagens, sempre atrás dos gafanhotos, que ele tinha assim uma paranoia por apanhar os gafanhotos, lembro-me. e eu lá ia pedindo a alguém para tomar conta dele, aqui e ali, mas eu acho que estava nessa altura. Aliás, elas nem tinha ainda o Leonardo, mas isto é assim, acho que é uma forma da gente também pensar aqui aprender aqui uma coisa. Aquilo estava na aterragem, estava um calor impossível, se não me engano era nessa altura, estava um pai 30 e muitos graus, Era agosto. e era agosto, mas assim um calor impossível, e nós andámos todos de calçonito, não é? Uns topzinhos, e uma coisa assim, naquela que não se conseguia aguentar. E entretanto demorou muito tempo até que ficasse bom para fazer a descolagem, para se fazer abrir a prova. E eu, na E não me altura, digam eu que que andava estiveram sempre ali em conversas de vento cruzado esse tempo todo. Exatamente. E eu, na altura, que até costumava andar, eu sou friorenta e costumava andar sempre com o polar, um polar e mais algumas coisas, e o fato de voo e não sei o quê, estava tão transpirado, tão cheio de calor que fui para o ar com o fato, sim, com o fato de voo, mas sem o polar, não vesti o polar, tinha só uma t-shirt, um top, uma coisa qualquer por baixo. E comecei a subir. Foi a primeira vez que eu subi também para um teto tão alto. E cheguei aos 3.000 e quase 4.000 metros. E na altura, depois debaixo de uma nuvem, que aquilo formou-se uma nuvem grande por cima da descolagem, e comecei a ficar com tanto frio, tanto, arrependi-me 1.000 vezes de não ter vestido o polar, que a certa altura já não sentia as mãos, já não sentia os pés, tremia completamente, não conseguia sentir os lábios, pensava assim, meu Deus, eu nem conseguia falar no rádio. E isso, eu só queria subir, é aquela ideia de subir, subir, subir. Acho que houve nessa altura, nessa prova, acho que houve gente a chegar aos 5.000. Foi assim uma coisa, uma loucura completa. E na altura acabei por ter que desistir de fazer o resto da prova porque tive que sair debaixo da nuvem, tive que meter, enfim, acelerador, fiz orelhas, saí da nuvem porque eu não conseguia, só pensava se por acaso isto tem um fecho, uma coisa qualquer, eu não conseguia manobrar a asa porque eu tremia completamente de uma forma quase descontrolada. Portanto, isto acabou por ser um ensinamento que é sempre levar um agasalho quando se vai voar térmica, porque lá em cima, este voo podia ter sido o meu primeiro voo assim, também um voo assim simpático, acabou por ser um voo que depois foi fugir da térmica e aterrar, e pronto, e já nem sei onde é que foi aterrar, se calhar não. Mas foi assim uma frustração ao mesmo tempo, foi giro, mas uma frustração. E o reforçar da máxima que se não tens calor na descolagem vais ter frio no ar. A Isso, regra E mesmo com básica, calor na descolagem. rule of thumb, ter calor na descolagem é bom para estar no ar. Exatamente. Então, uh, e há bocado disseste uma coisa que eu tomei nota mental. Sim, ainda vivemos numa sociedade muito patriarcal e a tendência mundial não é para ser mais simpática nesses assuntos, antes pelo contrário, estamos a retroceder a velocidades vertiginosas para alturas muito tenebrosas da nossa existência, mais ainda do que na Idade Média, porque agora junta-se um fator de crueldade e de manifesta vontade de voltar para trás, que antigamente ainda havia a desculpa de que isto se calhar nunca aconteceu. Estamos a repetir histórias muito tristes, principalmente afetando a condição feminina. Eu sei que vocês têm imensos problemas, mas eu não posso querer perceber quais são porque não os vivo, desgraçadamente, porque ainda não evolui o suficiente para chegar a ser mulher e ainda sou aquele troglodita masculino e não me tratam como se fosse diferente, que é um problema. O que eu vejo é que a sociedade não tem progredido muito, mas no voo, e agora falando só para nós, no voo livre,
parece-me. Eu acho que há coisas parecidas também, e as grandes dinamizadoras, por exemplo, na aviação ligeira, nos ultraleves e por aí fora, tínhamos e temos grandes nomes a puxar pela coisa e são mulheres. E, aliás, uma das primeiras deixou-nos esta semana a Eva Vaz, a nossa primeira piloto comercial, conhecida entre os controladores de tráfego aéreo como The Voice. Todos queríamos ouvir o rádio quando ela estava no ar, porque era uma novidade, mas o que é verdade é que quando a conhecíamos pessoalmente, era uma pessoa fantástica. Deixou-nos esta semana semi-prematuramente, ao fim de uma vida cheia de voos, mas com os mesmos problemas que toda a gente teve. Ela engravidou enquanto era piloto e para isso há diferenças entre a carreira de uma mulher e de um homem, nesses aspectos. Como é que tem sido, no voo livre, para vocês que têm estas condições, apoiar-se umas às outras? Para além Eu deste digo, grupo da Sílvia, óbvio, não é? exatamente. Eu acho que se nós temos filhos e se não temos, e neste caso a pessoa separa-se, que hoje em dia é comum, é relativamente frequente, não é? Se não houver algum apoio em termos familiares, é muito difícil, muito difícil. Na verdade, houve alturas em que eu quase desisti de voar, mas eu já fiz muitas coisas, muitas das atividades do ar livre, um pouco como a Sílvia, não tanto, mas e sempre fiz muita coisa e tenho paixão por muita coisa, mas o voo é assim uma espécie de criar aqui quando não se voa muito tempo é como se criasse aqui um bocadinho um vazio na alma, é assim uma coisa meio estranha, mas houve muitos períodos em que eu pensei, eu se calhar já não sei voar, não é? Estar 2 anos e tal sem voar, não é? Eu, na altura que fui voar a Monte Alegre, foi nessa altura que eu tinha estado quase 3 anos e eu gostava, não sou tanto assim a cena da competição, não é bem a minha cena, mas e eu fiquei tão entusiasmada, até me esqueci que havia um limite do teto. Silvia, lembras-te Lembro-me. que eu fui lá para Monte Alegre e de repente apanhei uma térmica e subi, 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 e eu estava extasiada, eu só queria era subir. E a malta saiu toda, foi toda fazer a prova e eu esqueci-me. Pensei, fiquei ali, de repente olhei, estava sozinha debaixo de uma nuvem, estava quase a 4.000 metros. E pensei assim, meu Deus, uau, mas uau, e o que é que eu faço agora com isto? E de repente, porque de repente a pessoa perde as referências, já não, nem se lembra, eu só queria era subir. Quando cheguei cá abaixo, levei uma desanda tão grande da Sílvia e do grupo todo. Tu passaste os limites e fizeste não sei. E eu só dizia assim: epá, eu fiz, eu subi tanto. A certa altura já só queria descer, porque aquilo lá em cima era uma turbulência de todo tamanho. Mas pronto, porque realmente às vezes é a pessoa que está quase, quase a desistir. E isto eh, não é fácil e se não houver algum apoio, pronto. Mas é assim, a minha mensagem é um bocadinho para as mulheres em particular é mantenham-se firmes, mantenham o sonho e melhor ou pior, sem competição ou sem essas coisas, mas a gente fica lá e segura-se um bocadinho e volta lá. É importante, é importante. Isso é o 50 anos para começar, não é? É assim, o importa é começar. O resto, o sonho, a gente concretiza quando consegue, não é? Portanto, há sempre tempo. Enquanto cá estivermos, há sempre tempo. Não largar os sonhos. Nestas coisas de voar, a juventude nem sempre é uma vantagem. A Pois, capacidade que nós temos a partir de determinada idade de ter uma certa calma e de reconhecer coisas que se calhar uma pessoa jovem não reconhece, ajuda imenso. Digo eu que também comecei a voar relativamente tarde, não foi logo, logo, logo cedo. pois, se calhar. Pois eu Graça, também comecei a voar tarde, portanto os meus filhos já eram crescidinhos, porque eu fui mãe muito cedo e sou viúva, portanto era eu mesmo sozinha com eles.
E lembro-me que, pronto, eles ficavam em casa, não é? Interajudavam-se porque os meus filhos nunca me quiseram ver a voar. Os meus filhos não conhecem, nunca conheceram as minhas asas. Em particular, a minha filha nunca me quis ver voar. Acho que lhes faz um bocado de confusão. E pronto, não foi muito fácil, mas enfim, lá fui conseguindo, tinha os fins de semana para voar, eles ficavam, interajudavam-se, deixava as coisas todas preparadas em casa para eles terem as refeições, para terem tudo, para, enfim, para eu poder ir voar e consegui gerir, mas não, realmente não é fácil. Imagino quem tem filhos pequenos, que é totalmente difícil, se não houver avós ou tios ou qualquer apoio familiar, é muito difícil, não é? É muito difícil. Os homens Eu não têm fui, esse problema. eu fui o teu oposto, que eu tive o meu filho, tinha quase 41 anos. Portanto, eu tinha feito todo o percurso antes do voo e de mais umas coisas, porque entretanto também tive a estudar à noite e quase que deixei de voar nessa altura. E tive o meu rapazote, portanto, já muito depois de ter começado a voar e depois, portanto, o processo já foi diferente. E ele era pequenino e chegou aí comigo com 1 ano, 2 anos, ao colo e, sei lá, e alguém tomava conta, foi assim um bocadinho no oposto. E por acaso ele, entretanto, ficou com a cenazinha do voar e entrou o ano passado para a Força Aérea, para piloto, que acho que ele, ao contrário dos teus, Teresa, sempre acompanhou os meus voos, não é? Porque ele cresceu a ver-me voar. E é Os meus nunca engraçado. quiseram. Os meus nunca me quiseram ver a voar. E Ele não teve ficaram. hipótese. Pronto, e quando eu tive o acidente, eles Eles bem sim. tentaram que eu deixasse de vez de voar, mas eu disse logo: não, eu não vou deixar de voar, Muito bem. nem pensar. Graça, deixa-me perguntar-te uma coisa como engenheira, numa coisa principalmente que normalmente é tradicionalmente campo masculino. Há muitas engenheiras aeronáuticas em Portugal já? Atualmente não sei, acho que sim. Quando eu entrei para a universidade aqui na Covilhã em 96, 97, e éramos 5 raparigas no meio de um total de 40 alunos que entraram nesse ano para o curso. Portanto, se calhar E a proporção quando te deu terá para voar, aumentado um tiveste. bocadinho. Sim, se calhar aumentou um bocadinho, mas não terá sido assim uma coisa do outro mundo. Presumo eu, não sei, posso estar enganado. Acho que hoje em dia já há muitas mulheres Mas já está mais na perto dos na 50-50 política. ou ainda não? Não Está mais percebi. perto dos 50-50? Não, 50-50 não, mas muito, muito acima, creio eu, dos 5,40, não é? Dos 5 para 35. Já não é mau. E É. o apoio familiar foi importante quando decidiste começar a voar? Eu Sentiste estava. alguma resistência ou tudo bem? A resistência que eu tinha, é que eu não sou da Covilhã, eu estava a estudar aqui, eu aprendi no seguimento de estar a estudar na Covilhã, o Paulo Branco, na altura, estava aqui em Castelo Branco, como disse a Teresa, e eu aproveitei a última formação, creio eu, que ele fez aqui com o Paulo Nunes da Silva. Eu mais 3 colegas meus do curso fomos fazer a formação de parapente com o Paulo. E depois, e eu não sou de cá, sou de Vila Nova de Gaia, portanto aos fins de semana eu ia à casa. Um, Enquanto o Paulo estava cá, pronto, aproveitava a dinâmica para voar com eles. Depois, quando o Paulo saiu de cá, eu fiquei um bocadinho perdida, porque na altura ainda não, eu pelo menos não conhecia a dinâmica a nível de parapente aqui na Serra da Estrela, e não tendo disponibilidade aos fins de semana para estar nos locais de voo, ou pelo menos eu, nem me sentia, eu não conhecia ninguém, não me ligava, digamos assim, a mais ninguém para ir voar. Foi principalmente
essa a razão de não de haver aqui um atrito estático muito grande no início. Depois, em relação ao apoio familiar, eu também tenho dois filhos pequenos, mas tenho a sorte não é sorte, foi a vida que se tornou assim naturalmente, de estar com a minha cara metade no parapente também. Portanto, acabamos por nos complementar, digamos assim, na divisão do espaço de tempo para cada um poder aproveitar para voar. É Muito bem. fantástico. Eu não vos quero demorar muito mais, Sílvia. Foste tu apontada como culpada, responsável por estas atividades de grupo. Conta-me o que é que vais fazer no futuro com as tuas 40 bravíssimas. O que é que tu tens planeado? Hoje em dia, nós sofremos de muitos problemas na vida social. Eu penso que o que estamos a fazer nunca conseguiremos ter uma grande participação, porque de facto as pessoas não têm disponibilidade. É difícil estar envolvido ou querer se envolver com algo que depois pode dar aso a um certo comprometimento. E então, apesar de ter 40 pessoas que fazem parte deste grupo, fui perguntando aos instrutores quem é que saía dos cursos para poder agregar a este grupo. Na verdade, é um grupo que talvez 10% está ativo. E eu não posso queixar. As pessoas que estão aqui presentes nesta sessão hoje, nesta conversas de vento cruzado, não é? A Teresa, a Céu, a Graça, as duas Teresas, melhor dizendo, e mais umas quantas meninas que não puderam estar aqui hoje, mas que também estão ativas. Com elas temos feito um trabalho espetacular. De alguma forma, queremos pensar, não é quero, é queremos pensar que estamos também a servir de exemplo para as pessoas que até agora não tiveram ainda disponibilidade, por qualquer razão, para poder estar também presentes e de uma forma mais ativa, mas queremos ser exemplo para que as pessoas pensem que a qualquer momento que elas possam vir, elas serão bem recebidas e podem ficar ativas a partir daí. Não é necessário, não é dizer, só estamos agora a 10% e é só isto que vai acontecer daqui para a frente. Não. Pensamos que efetivamente vamos conseguir agregar mais pessoas. Nem que seja mais uma daqui a um ano, mais duas ou três no próximo ano, mas todas vão ser importantes para dar continuidade a este projeto. Porque, efetivamente, apesar de o associativismo estar em crise, do gratuitivismo estar muito em crise, a verdade é que estes grupos, de alguma forma, são alicerce para que a modalidade tenha referenciais e para tudo é necessário, é importante haver referenciais. E todas nós temos esse papel. Somos embaixadoras da modalidade e somos referenciais da modalidade a nível nacional. E como é E, de que pessoas certeza, que te estão a ouvir agora podem chegar até ao teu grupo e como é que as pessoas que estão a descobrir que é este grupo agora se podem juntar a ti? os instrutores a nível nacional têm conhecimento que há este grupo e são eles próprios que nos têm estado que entram em contato comigo e dizem: olha, tenho duas mulheres que terminaram o curso, queres aceitá-las? Queres? E eu faço o convite às pessoas Mas e foi imagina que desta eu forma estou que cá, caí de paraquedas aqui, sou mulher, tens que puxar pela imaginação fortemente agora. Que eu sou mulher e que vim do estrangeiro, por exemplo, para Portugal e descobri que há este grupo e queria participar. Como é que eu posso contribuir com o meu parco valor, que seja? Como é que eu te contacto? Ok. A Como é Federação que está eu a entro no tentar grupo? fazer com que todas as pessoas que vêm de fora e entram para Portugal a pensar a praticar a modalidade, de alguma forma haja um contacto inicial com a Federação e clubes nacionais. E dessa forma, os clubes podem fazer a divulgação que há um grupo feminino, se as pessoas quiserem fazer parte ou que quiserem contactar, bem como a Federação também pode fazer, de facto, essa ligação. Então o Porque ideal é se a perguntar à Federação federação como é funcionar, que se junta ao grupo feminino e tu tratas do resto. Ou tu, neste ou momento, alguém.
neste momento queremos fazer esse tipo de ligação, ou seja, queremos que, através da Federação e clubes nacionais, os grupos de fora que vêm para turismo ou eventualmente com pilotos que ficarão cá sediados temporariamente, seja o que for, por exemplo, por motivos de trabalho ou mesmo porque querem Ou porque terem, decidiram vir viver para querem, cá, porque as ou- nossas térmicas são muito sim, fixe. exatamente. Dessa forma, através da Federação e dos clubes locais, pode haver uma passagem de contacto para o grupo feminino. Muito bem. Não vos roubo mais tempo, porque isto está quase de frente, está quase bom para descolar. Portanto, vamos deixar o vento cruzado para daqui a umas semanas, com outro tema, outras coisas, outras conversas. Sílvia, Céu, Graça, Teresas, muito obrigado pelo vosso tempo, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem conversado comigo e por terem partilhado as vossas histórias. Obrigada E pela oportunidade Obrigada, também. boa noite. Boa Obrigada. noite. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. É isso. Obrigada. Tudo bom. Obrigada. Bons voos. foi a quinta conversa É de vento isso. cruzado e deixamos a dica. Homens, ponham os olhos nisto, porque é assim que se faz.